Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Horas e 45 temos 28ª rodada do Campeonato Escocês, onde encontramos o Aberdeen contra Johnstone. Estamos a falar do oitavo que vai defrontar o 10º colocado da tabela classificativa. Onde vemos aqui um Aberdeen que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2, marcou 8 golos, sofreu 9. Vai enfrentar um Johnstone que nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, empatou 0 e perdeu 4. Marcou 2 golos, sofreu 8. Já em confrontos diretos teve 3 vitórias para o Aberdeen, 2 empates e 0 vitórias para o Johnstone. Vamos aos dados complementares, onde encontramos o Aberdeen que sofreu golo primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Aberdeen não venceu 8 dos últimos 9. E o nosso Johnstone perdeu 4 dos últimos 4 e Johnstone sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Já em confrontos diretos teve menos 2 gols e meio em 10 dos últimos 10 jogos entre ambas as equipes. Aberdeen marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 e Aberdeen ganhou e empatou 8 dos últimos 9 jogos. Para essa partida a gente vai pegar um Aberdeen, tendo em conta que dentro de casa nos últimos 8 jogos o Aberdeen perdeu apenas uma vez dentro de casa e vai enfrentar um Johnstone que, jogando fora de casa nos últimos 8, ganhou apenas uma vez. Então vamos pegar Aberdeen, ganha ou empata e partimos logo para a análise do palpite do próximo jogo. Ainda 20h45, 28 de fevereiro de 2024, temos 28ª rodada do Campeonato Escocês, onde encontramos o Celtic contra Dundee. Estamos a falar do segundo contra o 6º colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Celtic que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 9 e sofreu 4 golos. Vai enfrentar um Dundee que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou 7 e sofreu 8 golos. Em confrontos diretos, 5 vitórias para o Celtic, 0 empate e 0 vitórias para o Dundee. Vamos aos dados complementares, onde vemos um Celtic que venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 9 jogos, marcou o primeiro em 9 dos últimos 11 e teve menos de 3.5 em 12 dos últimos 14. Celtic venceu 9 dos últimos 11 jogos e ambos times marcaram 4 dos últimos 5 jogos. Já o nosso Dundee sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos, teve menos de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já em confrontos diretos, Celtic venceu 9 dos últimos 10 confrontos entre essas duas equipes e Celtic marcou primeiro em 7 dos últimos 8 jogos. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75, tendo em vista que são duas equipes que estão a golear muito, e partimos para a análise do palpite do próximo jogo. 21h45 temos 5ª rodada da Copa da Inglaterra, o 7º contra o 8º da tabela classificativa da mesma Copa, onde vemos um Wolverhampton que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2 jogos. Marcou, vamos cá ver, são 6, 9, 11 golos, marcou 11 golos e sofreu, deixa cá ver, 2 são 4, são 5, são 7, sofreu 7 golos. Vai enfrentar o Brighton que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou uma vez e perdeu 2 jogos. Marcou, deixa cá fazer as contas, são 6, são 7, são 9, são 12, marcou 12 golos. Deixa cá fazer as contas dos golos sofridos. Graças a Deus o Brighton sofreu apenas 3 golos e em confrontos diretos teve uma vitória para um empate, 4 vitórias para o Brighton e 0 vitórias para o Wolverhampton. Vamos dados complementares, onde vemos um Wolves
que venceu 3 dos últimos 4 jogos. Wolves venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Vai enfrentar o Brighton, que teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. O Brighton marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. O Brighton ganhou e empatou 9 dos últimos 11. E o Brighton venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. E teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. Em confronto direto, o Brighton venceu 3 dos últimos 4 confrontos entre ambas as equipes. Teve mais 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. E Brighton marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25, de tal forma que apenas com um gol a gente vence este jogo. Então vamos logo partir para a análise do palpite do próximo jogo. 21h45, ainda quinta rodada da Copa da Inglaterra, encontramos o Nottingham Forest que vai enfrentar o Manchester United. O Manchester United ocupa a sexta posição, vai enfrentar o 16º colocado da tabela classificativa, onde encontramos o Nottingham Forest que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu 2, marcou 8 golos, sofreu 9. Vai enfrentar o Manchester United que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu uma vez. Marcou 12 e sofreu 7 golos. Em confrontos diretos, uma vitória para o Nottingham Forest, 0 empate e 4 vitórias para o Manchester United. Já em confrontos diretos, temos o Nottingham que não venceu 9 dos últimos 10 jogos e teve ambas marcam em 11 dos últimos 13 jogos em que esta equipe participou. Já o Manchester United venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8, venceu 5 dos últimos 6 confrontos e teve mais 2 gols e meio em 9 dos últimos 10. Teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e Manchester United marcou o primeiro em 7 dos últimos 8. Em confrontos direto, Manchester United venceu 5 dos últimos 6 confrontos. Para essa partida, igualmente, a gente vai ficar com mais de 1,25 para garantir aquela entrada suave, de tal forma que apenas com um gol a gente vence essa partida. E partimos logo para a análise do palpite do jogo seguinte. 21h45, 21ª rodada do campeonato italiano, temos o Inter de Milão contra a Atalanta. Estamos a falar do primeiro contra o quinto colocado da tabela classificativa, onde encontramos uma Inter de Milão que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou 14 golos e sofreu apenas 2. Vai enfrentar um Atalanta que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 13 golos, sofreu 3 golos apenas. E nos confrontos diretos, 4 vitórias para o Inter, 1 empate e 0 vitórias para o Atalanta. Vamos em dados complementares, onde encontramos o nosso sistema lento processando. Encontramos um Inter que venceu 10 dos últimos 11. Inter marcou primeiro em 13 dos últimos 14, mais de 2 gols e meio teve em 3 dos últimos 4. Já o Atalanta teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, ambas marcam em 3 dos últimos 4. Atalanta venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 e Atalanta marcou primeiro em 5 dos últimos 6 também, e Atalanta venceu 6 dos últimos 7 confrontos. Já em confrontos diretos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos em que essas duas equipes se defrontaram. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Inter marcou primeiro em 8 dos últimos 10 e Inter venceu 4 dos últimos 4 confrontos. Para essa partida a gente vai pegar aqui um Inter ganha ou empata, tendo em vista que jogando em casa o Inter perdeu apenas uma vez, que foi na Copa da Itália, e o Atalanta jogando fora venceu 3 vezes, empatou 2 e perdeu 2. Vamos pegar este favoritismo agora do Inter jogando em casa para então pegar aquela entrada Inter ganha ou empata e partimos para a análise do palpite do jogo seguinte. 21 horas, temos quinta rodada da Copa da Inglaterra, Liverpool contra Southampton. Temos o primeiro contra o quarto colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Liverpool que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu uma vez. Marcou 13 golos e sofreu 6. Vai enfrentar um Southampton que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou 10 e sofreu 10 golos. Já em confrontos diretos, 4 vitórias para o Liverpool, 1 empate e 0 vitórias para o Southampton. Para os dados complementares, vemos aqui um Liverpool que teve mais de 3.5 em 6 dos últimos 7. Ambas marcam em 7 dos últimos 8 e Liverpool venceu 3 dos últimos 4. Já o nosso Southampton teve menos de 3.5 em 6 dos últimos 8. O Southampton perdeu 3 dos últimos 4 e ambos times marcaram em 4 dos últimos 5 jogos. E Southampton sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 também. Já em confronto direto,
teve mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4. Liverpool venceu 8 dos últimos 10 e ambos times marcaram em 3 dos últimos 4. Liverpool marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Para esta partida, a gente vai ver aqui. O Liverpool está a golear bastante. Esperamos que esteja assim também na Copa. E o nosso Southampton também está a sofrer muitos gols, então vamos pegar aqui mais de 1,75 para finalizar o nosso bilhete e vamos agora encontrar-nos em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 28 de fevereiro de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E temos aqui o nosso palpite final, onde encontramos o Nottingham Forest e Manchester United às 20h45. Ficamos com mais de 1,25. Na Itália, Inter de Milão contra Atalanta, 20h45 ainda ficamos com Inter ganha ou empata. E Liverpool Southampton, 21h ficamos com mais de 1,75. Vemo-nos agora então em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.